Hoje é 8 de dezembro de 2020. Este site tem uma espécie de convênio não escrito com o Conjur, que é uma revista eletrônica excelente, dando as últimas novidades. Então, praticamente retransmite aquilo que o Conjur, em primeira mão, divulga. E o Conjur, esta semana, ou de 10 dias a esta data, teve uma atenção especial para o antigo batonier da Ordem, José Roberto Batóquio. Batóquio é publicado 2 vezes no Conjur. E quando essas distinções recomeçam a acontecer, há alguma coisa no além-mar. As caravelas estão chegando. Isto significando que Batóquio é enérgico e muito porque lá atrás funcionou num habeas corpus impetrado em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a sustentação oral praticada por Batóquio foi retransmitida no Conjur. E depois José Roberto Batóquio aparece outra vez com uma charge. Até muito bem feitinha. Impetrando já então aquilo que interessa muito a este velho caudilho da advocacia criminal, impetrando com Lênio Steck, que é outro criminalista muito estimado em São Paulo, e com o presidente da seção Fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil, impetrando um habeas corpus em favor do advogado Fernando Augusto Henriques Fernandes, que era procurador da Comissão Nacional de Prerrogativas e que gravou uma audiência ou assemelhada num procedimento eleitoral, descumprindo determinações daquele ou daqueles que dirigiam aquele ato de instrução criminal. E, em razão disso, foi processado criminalmente porque teria gravado aquilo que não podia gravar. Então, segundo a defesa, o paciente foi denunciado e se tornou réu perante o juízo coator por haver gravado audiências e juntado aos respectivos registros sonoros, aos autos, com o legítimo propósito de deixar comprovada a existência de versões de depoimentos reduzidas a termo pelo então magistrado que não condiziam com a realidade das palavras ditas pelas testemunhas do caso. Aquilo dizia respeito às chamadas audiências online, que são muito complicadas, sim, porque às vezes os partícipes, que são os juízes, os desembargadores, ou até os conselheiros, nas hipóteses de procedimento administrativo interno, às vezes eles somem. A voz deles desaparece. Os emitentes do voto resolvem ficar escondidos no comportamento pleno e o advogado, partícipe daquilo tudo, vê pedacinhos da cena com o montante oculto à sua fiscalização. Então, o advogado Fernando Augusto Henriques Fernandes decidiu gravar ele próprio
aquele ato instrutório e foi processado em razão daquilo. Foi processado, daí vem a manifestação central desta crônica verbal, daí vem José Roberto Batóquio, vem Lênio Streck e vem o presidente da seção fluminense do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, impetram um habeas corpus muito bonito, muito belo, muito agasalhável, muito abraçável e muito elogiável, porque enquanto o faziam, os três profissionais estavam a defender, sim, a corporação toda. Os mais de 1 milhão de advogados que nós temos nesta nossa república, dentro do contexto, aquele habeas corpus impetrado por Batóquio em favor do presidente José Inácio Lula da Silva é elogiável, sim, mas aquilo era um ato profissional. Era um ato para haver honorária adequada ao sustento da família, seja lá qual for a dimensão dela, que não interessa. Mas, na hipótese correspondente ao presidente Lula, Batóquio estava trabalhando por dinheiro. Na hipótese correspondente ao advogado Fernando Augusto Henriques Fernandes, Batóquio estava defendendo a dignidade da Beca. E é em função disso que este advogado criminal dá um abração no companheiro José Roberto Batóquio, porque o nosso estimado amigo continua firme e dedicado em defesa da advocacia em geral e da ordem dos advogados em particular. Então separam-se as coisas. A impetração em favor do presidente Lula é muito elogiável, muito bonita, muito bem feita, muito robusta, muito conspícua. Mas é exercício da profissão individualizada na receptividade dos ganhos honestos que um criminalista deve procurar. Aquela impetração feita em favor de Fernando Augusto Henriques Fernandes é, sim, feita em favor da classe. E por isso é extremamente meritória, independentemente da competência que Batóquio tem, e sempre lhe foi reconhecida, principalmente na hipótese de proteção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso diz, sim, com o renascimento não, com a apropriação política da conveniência de que os nossos líderes se mantenham vivos e atuantes nesse debate que vem chegando perto pela composição daqueles que hão de dirigir a nossa grande dama, a Ordem dos Advogados, na vertente enxergança. Isso diz muito com a nossa comissão das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, que é talvez a mais delicada, a mais sacrificada, a mais exigindo esforços daqueles que compõem esse departamento da Ordem. Este antigo escriba esteve por lá durante muitos anos. Já foi presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas no Conselho Federal. Escreveu sozinho ou em coautoria várias edições de Na Defesa das Prerrogativas do Advogado. Um daqueles volumes é este.
Outro dos livros em defesa das prerrogativas do advogado é este. Sempre, sempre, sempre os guerreiros, ou ingleses, saxões, ou franceses, ou italianos, mas sempre guerreiros com sua cota de malhas em atuação. E o Paulo Sérgio hoje de manhã conversou pelo telefone com o atual presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados, Leandro Sarcedo, que é um advogado maravilhosamente dedicado à defesa da sua classe, jovem, já empedernido nesse trabalho e num comportamento discreto, diga-se de passagem, leal, na defesa da sua classe. E Leandro está, sim, a terminar um outro composto na defesa das prerrogativas do advogado. A preocupação deste velho caudilho da advocacia criminal é que o trabalho dos nossos companheiros, trabalho este feito, diga-se de passagem, sob qualquer das bandeiras, vertendo lá no viaduto do Chão, nas proximidades, sobre o cimo do prédio da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, aquilo quem está a dirigir a corporação interessa a este advogado criminal, sim, porque nós temos interesse ainda desejando que seja este ou aquele o líder maior da corporação no biênio que se aproxima, mas isto não vem ao caso. Seja qual for o nosso companheiro que há de encimar o cetro no próximo triênio, diga-se de passagem, seja ele qual for, há de ser um companheiro sério, honesto, dedicado, com propensão à liderança e com dedicação à classe. Isso não importa grande coisa este advogado criminal antigo. Importa sim, tem extrema relevância na vida deste antigo profissional de direito penal. O que importa é a defesa das prerrogativas até o extremo possível da legalidade, coisa que a nossa seccional tem feito, sim, independentemente dos esforços particulares e peculiares que os nossos antigos líderes têm despendido aqui e ali. A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados sempre fez o seu trabalho bem feito, não só naquilo que diz com prerrogativas, mas também em determinações muito recentes relacionadas com atividades ou comportamentos do ex-juiz Sérgio Moro, que é hoje um advogado recém-inscrito na ordem e noviço ainda a nosso vir. Na Seção de São Paulo, a presidência do Tribunal de Ética crê este advogado, tomou uma atitude muito severa, assim, e delimitadora daquilo que o novo advogado Sérgio Moro deve fazer e daquilo que esse advogado não pode e não deve fazer de acordo com a seccional paulista. Então, fica aqui esta manifestação às 11h46 desse dia 8 de dezembro de 2020. Este antigo escriba vê esses volumes postos
apelo pela seção de São Paulo da Ordem e se recorda, inclusive, que um deles, editado nos idos e não se sabe das quantas, tem na capa as mãos de um advogado becado segurando ou empunhando contra o peito um florete ou uma espada. Não é questão de ser saudosista, mas estas mãos são as deste antigo criminalista. E este florete nos foi emprestado no Museu do Ipiranga. Emprestaram-nos este florete para que o Paulo Sérgio pudesse colocar sobre a lâmina afetuosamente as duas mãos, que são estas mesmas que hoje abraçam este volume. Não se cuida de saudosismo, não, mas este advogado criminal sempre se preocupou, independentemente da presidência que estivesse no cetro ou no trono da seção de São Paulo, da Ordem dos Advogados, este criminalista sempre se preocupou com a comissão de prerrogativas que constantemente e hoje também exercitou as suas funções com enorme dose de respeito. Então, vão-se os presidentes, venham os presidentes, deixem os presidentes, aqueles grupos hoje dominantes, continuem os grupos dominantes no exercício da liderança na ordem, mas a comissão de prerrogativas, num certo sentido, ela é quase que independente, porque os advogados que ficam lá, que estão lá, que se dedicam lá dentro, pundonorosamente, escrupulosamente, têm uma dedicação muito grande em favor dos nossos colegas sofridos e que sofreram muito mais ao tempo da ditadura. Vai aqui a impetração feita por Batoque, o Lênio Streck e pelo presidente da seccional de Minas Gerais. Este advogado ainda usa seccional com duplo C. Vai aqui o habeas corpus impetrado pelos três, com os parabéns deste antigo criminalista que fica muito satisfeito quando vê esse trio muito dedicado a fazer particularmente um serviço que seria, talvez, quem sabe, feito oficialmente também. Mas o que importa é a obtenção de êxito tocante a um assunto tão importante como o é aquele versado no habeas corpus, cuja liminar foi concedida pelo ministro Dias Toffoli. Vai em adendo à manifestação de hoje. Dito isto, lá na Vevá.